Vendo os sinais, eles endureceram o coração e não creram, por hipótese alguma. Os discípulos viram a multiplicação dos pães, eles viram curas de enfermos, mortos ressuscitando. Mesmo assim, quando estavam em meio a uma tempestade, duvidaram. Até após a ressurreição, pessoas duvidaram. Pessoas que andavam com Jesus Cristo. A prova que nós temos são os discípulos de Emaús. Era tanta dúvida que eles nem reconheceram o mestre na caminhada. Uma multidão que andava com Jesus Cristo, por exemplo, eles comeram o pão quando foi multiplicado, mas no momento que Jesus exigiu compromisso dos princípios, eles foram embora. Ao ponto de Jesus perguntar aos poucos que ficaram: e vocês? E aquele que era o mais atrevido, o mais incoerente, o mais improvável, esse foi quem disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Veja que ele não disse só tu tens os milagres, não, só tu tens a palavra. Então, os religiosos da época também viram a ressurreição de Lázaro, mas ao invés de crer em fé, eles queriam matar Jesus e matar Lázaro novamente. De fato e de verdade, os milagres eles vão revelar quem crê com o coração e quem apenas se impressiona com os olhos. Porque alguém que viu um milagre nunca mais, quando é fé do coração, ele vai esquecer e ele vai sempre estar glorificando a Deus por aquilo. Milagre emociona, e é bom que aconteça, mas o que muda, o que transforma o homem é a palavra. É fácil você saber quando a pessoa não tem a palavra. Qualquer problema ela tem uma diarreia espiritual. Ela se apaga. Porque quem sustenta é a palavra. E se você não está sustentado por ela, você declina. Jesus disse também, numa certa feita, ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, eles não criam em Jesus Cristo. E muitos sinais foram feitos. Os egípcios viram água se transformar em sangue, como eu disse, trevas ao meio-dia, pragas devastadoras, mas permaneceram duros. Quantos milagres nós não já vimos? Os visíveis, que são os que mais tocam, e os invisíveis, que nós não vemos e que acontecem dia a dia conosco. Você já pensou, olhando para o seu corpo, de repente você está tudo bem, e você sente um mal-estar, e você não sabe o que está acontecendo por dentro, e você ora, e aquele mal-estar passa. Você não qualifica isso como um milagre. Mas existem milagres que são invisíveis aos nossos olhos, porque acontecem por dentro, mas esses milagres nós não vemos. Os hebreus também viram a rocha jogando água abundantemente. O maná caía diariamente, no mesmo horário. Uma coluna de fogo guiava-os constantemente, mas ninguém reclamou mais do que eles. Queriam até voltar. Então, o milagre, irmãos, não é garantia de fé. O milagre é apenas um convite para que nós peguemos a nossa fé na palavra e nos mantenhamos firmes, independente daquilo que os olhos veem ou de que os olhos não veem. Quando você diz, vou exercer fé por isso, é muito bom, mas a nossa vida diária tem que ser um exercício de fé constante, contínuo. Não é momentos, fé não é para momentos, fé é uma coisa que tem que estar o tempo inteiro conosco. E quando é que a incredulidade nasce? A incredulidade nasce muitas vezes da ausência de sinais. Nós não estamos vendo sinais, então ficamos incrédulos. As coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecesse, ficamos incrédulos. Quantas pessoas eu recebo durante a semana
e estão saindo da igreja porque querem vir para outra igreja, porque a igreja lá era isso, era aquilo outro. Eu faço uma pergunta que às vezes é constrangedora para mim, mas eu faço essa pergunta. Depois que a pessoa me conta tudo, eu digo assim: você é dizimista? Não. Então, aonde você estiver, a igreja não vai ser boa, porque é um princípio que você quebra, e onde você quebra princípios nunca vai ser bom para você. Então você vai mudar para outro lugar, não vai ser dizimista, muda para outro lugar, não vai ser dizimista. Porque o dízimo é uma senha. Eu vou mostrar isso para vocês hoje. São princípios que parece que nós esquecemos. E é por isso que é preciso lembrar as mesmas coisas. E nós temos pedido, irmãos, muitos sinais e manifestações sobrenaturais, mas eu escuto o Espírito dizer assim: se não consegues ver a minha mão no teu cotidiano, nas pequenas coisas, também não crerás quando eu tirar as montanhas diante dos teus olhos. Vou tirar naquele momento, você creu, depois não crê mais. Pequenas coisas. Há tantas pequenas coisas que acontecem conosco. Por exemplo, eu vou colocar como pequena, mas é muito grande. Nós acordamos hoje, diga: eu estou aqui. Isso é um milagre. Nesse momento, há muitas famílias que estão velando seus entes queridos, que não acordaram hoje. E eu e você estamos aqui, louvando a Deus, tomamos café, espero que todos tenham tomado banho, graças a Deus, aleluia. Me disseram que paulista não gosta de tomar banho de manhã. Eu digo: não é verdade. Os paulistas que eu conheço são todos cheirosos, tomam banho de manhã como os nordestinos. Então isso não é verdade, eu não aceito isso. Ok? Muito bem. Diga: Deus é bom. Então, acordar, agradecer a Deus pelo dom da vida, agradecer a Deus pela tão grande salvação que nos foi dada, agradecer a Deus pelo Espírito Santo como nosso ajudador, pela graça que nos foi dada, sentar na mesa e ter o pão do café, ver os filhos levantarem, envoltos nos lençóis macios que os pais compram. Isso tudo é dádiva de Deus. Mas parece que para a gente milagre é só um Porsche, é um apartamento com 550 metros. Existem as pequenas coisas. Eu espero que eu e você vivamos nesse dia coisas grandes que os nossos olhos não vão ver. Os livramentos que nós recebemos. Isso é fé real. É crer que alguma coisa que você não está vendo, mas está acontecendo. Não só crer porque você vai ver alguma coisa. Então, eu ouço o Espírito dizendo: se não consegues ver a minha mão no teu cotidiano, no dia a dia, nas pequenas coisas, também não crerás quando eu tirar o monte da tua presença. E não é errado que nós sejamos uma geração que está buscando mais fogo. Isso é bom. Há uma estatística muito interessante que diz que o grupo mais fiel a Deus nos princípios são os tradicionais. Os pentecostais, ou os neopentecostais, eles têm uma frase que pensam que engana Deus: Deus sabe. Deus sabe porque eu não estou fazendo. Deus sabe porque eu não fiz. Deus sabe porque eu não vou fazer. Eu vou dizer para vocês: Deus não sabe. Deus só sabe o que os princípios revelam, que é a própria palavra dele. Sem esses princípios, Deus não valida absolutamente nada. Então nós precisamos ser um povo que vai viver em contínua obediência a essa revelação da palavra. O verdadeiro milagre, irmãos, não é apenas a provisão do maná diário na nossa mesa, mas é um coração que permanece fiel em detrimento de qualquer coisa. Eu lembro
existia uma livraria chamada Livraria Vinde, que era do pastor Caio Fábio. E, como todo ser humano, o pastor Caio Fábio cometeu um erro. E eu vi do dia para a noite essas livrarias se acabarem e pessoas que tinham livros queimando os livros. Como se aquilo que o homem tivesse falado não validasse as coisas de Deus. Quando você rejeita os homens pelos erros que eles cometem, você está rejeitando o próprio Deus. E isso tem que ter peso no nosso coração. É por isso que a vida no profético não é tão fácil. Existe um peso, uma sentença, o profeta Jeremias diz isso, eu estou pensando mais do que as palavras. O profeta Jeremias diz que há um peso da glória de Deus e que Deus quer repartir esse peso de glória com o profético. Mas quem suportará esse peso de glória? Muitas vezes a nossa justiça está acima do próprio Deus. E aí definhamos naquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas. E se eu disser para vocês que nós estamos vivendo um tempo em que Deus está testando corações e não impressionando olhos? E que muitas coisas que nós passamos são testes para ver a nossa maturidade e onde nós estamos. É possível que nós estejamos banalizando o mover de Deus no secreto. E quando banalizamos esse poder no secreto, irmãos, não temos condição de carregar o peso de glória que Ele quer repartir conosco. A Bíblia diz que houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Mas diz que os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então você percebe que há uma diferença entre trevas e luz. Sempre haverá provisão para aquele que está disposto a carregar dessa sentença que Deus tem para a terra. Nós cantamos uma canção aqui, proclamar o nome de Jesus nas ruas. Não me diga que você tem feito isso ou que não tem feito, eu não preciso saber. Mas nós estamos muito mais preocupados com aquilo que dói, com aquilo que machuca, do que com as coisas do reino. E é interessante que no Egito esse mesmo evento produziu 2 cenários. De um lado, trevas, do outro, luz. É a mesma coisa para nós também. O mundo está em trevas, mas nós estamos em luz. Mas precisamos cumprir os princípios da palavra de Deus. E está chegando um tempo, irmãos, em que Deus separará as trevas da luz e não é segundo a sua justiça. É segundo a justiça de Deus. Nunca pense que você é mais justo do que Deus. Aliás, a Bíblia diz: não sejais demasiadamente justo e nem demasiadamente injusto. Isso está escrito. A coluna de fogo não convenceu os homens da proteção de Deus. E aquele povo no deserto, eles não estavam vivendo somente de tempos de milagres externos. Eles estavam sempre esperando isso. Quando não acontecia, vamos voltar. Mas era muita coisa internamente com eles. Bendito seja o nome do Senhor. Diga: Deus é bom. Irmãos, não adianta nós termos luz aqui, espiritualmente falando, e na nossa casa nós termos trevas. A forma como nós vivemos lá, o que nós falamos lá, o que nós falamos para a orelha de elefante, falando de pessoas e reclamando, e reclamando, e reclamando. Essa mesma luz que nós recebemos da palavra aqui, é a luz que tem que andar conosco.
na nossa casa e no nosso dia a dia. Bendito seja o nome do Senhor. Diga, Deus é bom. As pragas, elas feriram os egípcios, porque eles estavam em escuridão, de coração duro. Mas as pragas não atingiram o povo de Deus. E as pragas nunca irão atingir. Eu não sei quantos aqui tiveram Covid. Quantos aqui tiveram Covid? Não tenha medo, isso não vai arrefecer sua fé em nada. Ok. Eu tive Covid, fiquei quase morto. Mas não morri. E eu pergunto para vocês, isso não é um grande milagre? Irmãos, tem um texto bíblico que eu sempre falo assim: Deus enviou sua palavra e nos curou e nos livrou do processo da morte. Toda enfermidade, uma pequena dor de cabeça é um processo de início de morte. E quantas vezes a dor de cabeça passa e nós não agradecemos a Deus que a dor de cabeça foi embora? Porque é um milagre interno. Há muitas coisas que nós poderíamos estar agradecendo a Deus e nós estamos reclamando. É fato que a nossa ciência ela evoluiu muito, porém a medicina ainda é falha. Então, eu acho que, escute bem, nós deveríamos ser muito mais gratos pela saúde que temos do que pelo momento que adoecemos e somos curados. Nós só lembramos de agradecer a Deus quando somos curados de alguma situação. Mas não agradecemos todos os dias a Deus pela saúde que temos. Isso chama-se ingratidão. De fato, é uma quebra de princípios. Você não agradecer a Deus pela saúde física, mental e espiritual que você tem. E quando você diz assim, eu não tenho motivo para orar, eu já estou te dando 1000. Se você acordar e for lembrar de tudo que Deus tem feito, só em você acordar, a saúde que você tem, a família que você tem, etc, 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 se você não tiver cuidado, você vai perder a hora do trabalho, ou quem sabe da faculdade, porque vai ter muito motivo para a oração. Então, a saúde sem doença devia ser muito mais festejada do que um milagre de cura. Mas nós estamos sempre esperando um milagre de cura para festejar. E eu digo assim, quem não é grato pela saúde diária não tem legitimidade para ver o extraordinário em sua vida. E todas essas coisas Deus está vendo. Todas essas coisas Deus está olhando. Se nós lembrarmos da nossa salvação, a Bíblia nos ensina sobre 5 ingredientes que lá estão, que é libertação, segurança, preservação, é uma delas, cura e perfeição. Então, a preservação, muitas vezes, ela está no campo do invisível. E nós não agradecemos a Deus pela preservação da nossa vida. Aquela moça que está ali atrás é a portuguesa? É a portuguesa? Prazer revê-la. É como o maná que descia sempre. Cada um colhia segundo as suas necessidades. Colhia segundo a necessidade. Nós não temos buscado a Deus segundo as nossas necessidades. Nós queremos sempre mais e mais e mais e mais e mais. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós temos que ter cuidado, porque nós podemos cair na mesmice de nos acostumarmos só em interagir com aquilo que nós vemos. Temos que ter o cuidado de não interagir somente com aquilo que nós vemos. Porque a Bíblia diz, bem-aventurado o que não vê e crê. Você pode pensar que não, mas eu estou falando sobre fé. Mas uma fé de dentro, não é essa fé de fora, que você tem que ver para crer. Eu estou orando, aí eu vi. Não, há coisas que você não vai ver, mas elas estão acontecendo. Nesse momento,
Se você crê com o coração e está confessando com a boca alguma coisa, o Espírito Santo, os anjos estão trabalhando por você, nos bancos onde você tem problema, nos juízes onde você tem problema, nas situações mais adversas na sua empresa ou na empresa que você trabalha, o Espírito Santo está trabalhando e você não está vendo. Quantas vezes você lembra de agradecer, obrigado Senhor, porque você está trabalhando a meu favor lá nos bancos, esse problema vai ser resolvido, você vai levantar aquele juiz que vai pegar a minha causa e vai dar ganho de causa, porque eu estou em justiça com isso. Deveríamos estar agradecendo por isso. Quem nos sustenta, irmãos, não é milagre, principalmente os visíveis. Quem nos sustenta é a palavra. Aleluia. O Espírito Santo está convocando uma geração que seja grato pelo pão diário. Olha, a coisa mais importante aqui agora, o oxigênio. Quantos de nós já lembrou de orar? Obrigado, Senhor, porque eu estou respirando, porque eu tenho oxigênio, não pago por ele, você me deu de graça. Sabe quando é que você valoriza isso? Quando você está com o nariz obstruído, sem poder dormir, vira para um lado e vira para o outro, e vira para um lado e vira para o outro, aí vai para o sorino, vai para ali, vai para lá. É só quando valoriza? Não poderíamos então valorizar quando estamos bem? A gratidão, irmãos, é uma porta que abre milagres, a gratidão. A Bíblia diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, em tudo. Você só dá graça pelas situações que lhe favorecem? Pelas situações que são boas para você? Ou você dá graça também por outras coisas? Eu não estou dizendo para você dar graça pelo câncer. Não é isso que eu estou dizendo. O fato é que os egípcios nunca se renderam aos milagres que eles viram. E Israel nunca se satisfez com os milagres que receberam. Sabe por quê, irmãos? Porque gratidão não é apenas um sentimento. Gratidão é uma chuva sobrenatural que vem sobre aquele que é grato e que dá legitimidade para você ir além. Lucas, se você for grato a mim como seu pastor, apenas porque eu faço o melhor para você, isso não é uma gratidão, é uma conveniência. Você tem que ser grato nos momentos que eu tiver um embate com você. Que eu contrariar você ou você me contrariar. É aí que a gente vê onde é que existe gratidão. Honra, inclusive. Bendito seja o nome do Senhor. Diga, Deus é bom. Uma geração que é insaciável, irmãos, sem gratidão, ela se torna refém de acontecer alguma coisa, um milagre visível para ela. E uma geração cheia de gratidão terá sempre milagres acontecendo ao seu redor. Então existem princípios que nós não podemos abrir mão deles. E esses princípios bíblicos nós devemos estar sempre atualizando nos nossos corações. Eu quero te falar de um princípio que é muito importante, o dízimo. Por favor, não saia, aguente um pouco. Mas é importante porque eu vou mexer no teu bolso, né? Então você fica meio arredio. Mas existe uma bênção profética nos dízimos e nas ofertas, tanto na velha aliança como na nova. E nenhum ser humano traz o dízimo ao Senhor se ele não tivesse fé suficiente para confessar e confiar que a fonte é Deus. E por isso ele faz isso com o coração grato. E eu sei também que eu vou falar sobre isso, vai entrar no ouvido e sair no outro, mas não tem problema. Eu vou prestar conta diante de Deus do que eu estou dizendo, que eu sei que é correto. E você vai prestar conta diante de Deus daquilo que você sabe que é correto, mas não está fazendo. Veja bem, na velha aliança o dízimo não era apenas uma contribuição. Entenda isso. Não era apenas uma contribuição financeira.
era um sinal profético de pertencimento. Quando eles davam o dízimo, eles diziam: nós pertencemos a Deus, por isso fazemos isso. Em Levítico 27:30 está escrito: todos os dízimos da terra, da semente, do fruto das árvores, são do Senhor, santos são ao Senhor. Então, o nosso dízimo é santo e é do Senhor. Se não fazemos, estamos roubando. Difícil essa palavra? Sim. Mas nós precisamos lembrar, porque ou não fazemos porque não sabemos, ou não sabemos por esquecimento, ou não fazemos por negligência. Um dia o pastor Bando estava pregando uma palavra como essa numa igreja em Fortaleza. Ele estava pregando, o irmão se levantou e disse: pare que eu não quero ouvir mais sobre isso. Ele disse: não adianta, o que eu falei já está dentro de você. Você vai ser julgado por aquilo que eu já falei. É muito sério. Mas é real. E eu sei que é um assunto que dá diarreia. Mas é bíblico. Todos os dízimos da terra, da semente e do fruto das árvores são do Senhor. Santos são ao Senhor. Então aqui vemos que o dízimo é declarado santo e separado. É do Senhor. É uma porção que é dele. É o 10º. E na verdade, na velha aliança também não era apenas uma porcentagem, mas era um reconhecimento de que a colheita foi dada por Deus. Quando existe esse reconhecimento, você não tem nenhum problema. Então, entregar o seu dízimo, irmão, como princípio, é o primeiro pedaço daquilo que Deus já deu. E por nós mesmos nós não poderíamos produzir. E ainda tem mais uma coisa. O dízimo, ele funciona como uma senha de acesso. O dízimo funciona como uma senha de acesso. Olha o que é que a Bíblia diz em Malaquias: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. É para trazer para a casa do Senhor. E ele diz: provai-me nisto. É a única vez que Deus diz: me prove. Pode me provar. Isso é sério. Provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então o dízimo é uma senha para que janelas dos céus se abram e venham bênção sem medida. E aí você está na igreja, você não é um dizimista, você não tem uma senha de acesso, as coisas não acontecem, a igreja não é boa, o pastor é meia boca. Por quê? Porque o princípio bíblico está sendo quebrado. Isso não é uma invenção humana. Não, pastor, mas veja bem, o dízimo era da lei. Muito bem. Abraão viveu na lei? Não. Foi o primeiro a dar o dízimo. Agora, ele deu o dízimo diferente da gente, ele deu o dízimo de tudo. Agora, imagine que Abraão era riquíssimo. E você já pensou que é alguém, de repente, ter essa consciência e pegar e dar o dízimo de tudo que ele tem? Imagina o que é você ter 30 milhões e você ter essa consciência e dizer assim: vou dar o dízimo de tudo. Que é isso, pastor? Isso é para você. Talvez um dia você se encontre com o Senhor e Ele vai dizer: olha, você dizia que era do pastor, mas não era meu, e você não me deu. Você está me devendo. Olha aí, situação difícil. Uma coisa mais profunda ainda: o dízimo liberava a memória de Deus sobre a aliança com a terra de Israel. Toda vez que o dízimo da terra era dado, isso renovava a aliança com Deus. Ou seja, a terra vai ter que produzir de novo. Trazia-se, a terra vai ter que produzir de novo. A terra vai ter que produzir de novo. Era assim que acontecia. Era como se cada colheita o povo assinasse novamente aquele novo contrato com Deus. Bem interessante. O dízimo também era um selo de pacto. Quando você dava o dízimo, você assinava um pacto. E olha o que aconteceu aqui. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo.
abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas suas mãos. E tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Foi um pacto. Então, Abraão, como pai da fé, mesmo sem lei, ele entregou o dízimo a Melquisedeque. E esse ato tem uma conotação profética, irmãos. A Bíblia diz que Melquisedeque era rei de justiça e rei de paz, uma figura de Cristo, já apontando para a nova aliança, para aquilo que viria, bendito seja o nome do Senhor. Então, o dízimo se tornava um testemunho de aliança com a terra e com o reino. E a terra tinha por obrigação a produção. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda tem mais uma coisa, vou ler novamente o texto de Malaquias. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Isso me diz, irmão, que Deus quer abrir as janelas e dar bênçãos sem medida, mas a senha é o dízimo. Que coisa boa. Rafaela, vamos supor que ela tenha no banco, trabalha muito, ela tenha 10 milhões de reais no banco. E ela vai no banco, pega o cartão, ela quer sacar um dinheiro, esqueceu a senha. Você saca? Não. Não há saque onde não há depósito. Se você não tem a senha, você pode ter o dinheiro que tiver lá. Essa semana eu tive problema com o meu cartão. Fui fazer umas compras para casa e a máquina lá do caixa estava com problema. E ela passou 2 vezes, na terceira vez bloqueou. E aí eu precisava fazer alguns pagamentos e cadê que eu pude fazer? Tive que ligar para o banco 1 hora. Diga isso, diga aquilo, vamos checar. Não é? Meu Deus. Dá vontade de dizer assim, mas moça, o dinheiro não está aí? É meu ou não? É seu, mas o banco não pode liberar. Mas 100 reais é tão pouco, não interessa. O banco tem responsabilidade. Então não pode haver saque se não tem uma senha. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A senha foi nos dada. Agora, cumpre a nós tomarmos essa senha e trabalharmos essa senha ou não. Então, uma coisa interessante desse texto é que Deus não somente promete abrir as janelas dos céus e dar bênção sem medida, mas Ele promete que, se o devorador estiver por aí, ele não vai chegar perto de você. Um amém muito fraco. Esse é o amém de quem tomou só um caldinho de batata doce nessa manhã. Irmãos, caldo de batata é complicado, né? Aleluia. Então o dízimo, portanto, irmãos, não era apenas uma oferta, mas escute bem, aguce seus ouvidos. O dízimo era um instrumento jurídico que dava a Deus o direito de interferir em forças destrutivas. Não, eu acho que vocês não ouviram isso não. Eu vou dizer novamente. O dízimo não era apenas uma oferta, 10% que você chega lá e dava. Não, ele era um instrumento jurídico que você dava a Deus. E aí, com esse instrumento jurídico na mão, havia, da parte de Deus, a proteção para que o destruidor não viesse e fizesse coisas que não deveriam fazer. É por isso que o pastor Felipe Bolsinha está rico. Porque as pessoas não dão o dízimo e gastam com remédio. Pronto. Não fale não, irmão. Irmãos, e remédio é caro? Vamos aprender a festejar a saúde em vez de festejar a cura? Não, ninguém gostou. Vamos aprender a festejar a saúde que temos? E não esperar pela cura? Festeje a saúde, seja grato por ela. E creia nos princípios da palavra que podem te abençoar. Aleluia.
Diga, Deus é bom. Diga comigo, o dízimo não era somente uma oferta em percentual, era um instrumento jurídico espiritual que dava a Deus o acesso a intervir em forças destrutivas. E aí temos a nova aliança para terminar. Jesus em Mateus 23 diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos importantes da lei, a justiça, e misericórdia e fé. Devíeis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, dê o dízimo, mas exerça justiça, misericórdia e fé. Junte tudo num pacote. Então Jesus está confirmando que eles deveriam continuar a fazer isso, mas não deveriam esquecer da justiça, da misericórdia e da fé. Então aqui o princípio, irmãos, ele é expandido. Ele não é apenas 10%, mas é a consagração com que nós fazemos ao Senhor isso, o amor com que nós fazemos. E o apóstolo Paulo ensina aos coríntios que devemos dar com alegria, não deve ter peso. É por isso que eu gosto de ver os vídeos dos africanos. Aqui tem alguns africanos, talvez não estejam hoje. O momento de oferta dos africanos é o momento mais alegre do culto, porque eles têm uma consciência do que é aquilo. Ah, tem ali uma angolana ali. Estou certo ou estou errado? Agora eu gostaria de ver os angolanos daqui dançando na hora da oferta. Não estão vendo, eles estão meio calados. Mas lá eu sei como é, porque eu já estive lá. Se o pastor não intervir, é meia hora, 1 hora de festa só no dízimo. A alegria com que eles fazem isso. Então, na nova aliança, irmãos, o dízimo não é apenas 10%. Ele é profético porque, escute isso agora. Ele é profético porque ele é um lembrete de que Cristo é as primícias. E tudo que é primícia é de Cristo. Por exemplo, nós somos as primícias, por isso somos dele. E assim como ele foi dado a Deus como primeiro ou primeira porção, nós devemos fazer a mesma coisa com a nossa vida. Primeiro momento do dia, oração, não Telegram nem Instagram. A gente já dorme com o telefone de lado, porque quando acorda, meu Deus, que notícia. Infelizmente, deveríamos dar para Deus. Eu e você, nós pertencemos à colheita dos primogênitos de muitos irmãos. Está escrito em Atos dos Apóstolos. Isso precisa ter relevância, irmãos, na nossa vida. E qual é a dimensão sobrenatural disso? Quando alguém entrega o seu dízimo na nova aliança, não apenas sustenta ministérios, missões, mas abre portais espirituais de reconhecimento a Deus. É como Cornélio, em 10:4. Suas esmolas, suas ofertas subiram para a memória de Deus. Aquilo que você faz com o seu dízimo, sobre para a memória de Deus. Aquilo que Caim fez com Abel, e o que Abel fez com Deus, é lembrado até hoje. Está na memória. Aquilo que aquela mulher fez quando foi levar não a sobra, mas o que tinha, a Bíblia diz que seria lembrado sempre. Então o que você faz como dizimista, como ofertante, vai ficar na memória de Deus. Não é o dinheiro em si, mas é o ato do coração que vai fazer isso. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, todas as vezes que você se posiciona e faz isso, você vai ficar escrito na lembrança da memória de Deus. E esse ato financeiro que parece natural,
ele vai ser convertido num testemunho no tribunal celestial. Você pode imaginar aquilo que os seus olhos não vê no momento da oferta dos dízimos, o Senhor vendo, aquele não deu, aquele está chateado. Irmão, Jesus um dia bagunçou um culto, mas Jesus fez isso, fez. Jesus entrou na sinagoga e foi de frente ao gasofilácio, sentou. E Tomé, que era muito crente, disse: mestre, você está atrapalhando o culto, o pregador está pregando, você está sentando de frente ao gasofilácio, vai parecer que o senhor é interesseiro. Mas há uma palavra que diz: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Onde estiver teu coração, ali estará o teu tesouro. Então, chegou o primeiro, Jesus olhou para ele e disse: Deus sobra. Mestre. O segundo: Deus sobra. Eu imagino como ficou esse culto. Não, porque as pessoas esperavam que Jesus fosse ficar no berçário. Ele disse: vinde a mim as criancinhas. Mas não foi para o berçário, foi para o gasofilácio. Porque é ali que ele mede o coração das pessoas. Não, pastor, o senhor está equivocado. Jesus foi para o coral. Jesus gosta de música, não foi. Ele gosta de música, mas não foi para o coral. Não, Jesus estava no louvor. Não, ele habita no meio dos louvores, mas não era no louvor que ele estava naquele momento. Ele estava de frente ao gasofilácio. Ele queria ver o coração das pessoas ali. Muitas vezes é aqui que Deus vai ver o nosso coração. Se não há fidelidade nisso, fica difícil. A diferença da velha e da nova, eu vou falar para você. Na velha aliança, o dízimo era uma obrigação legal, um sinal de submissão à lei e à terra e de uma aliança com Deus. E na nova aliança, o dízimo e as ofertas são sementes proféticas que testemunham nossa união com Cristo e a nossa consciência do primeiro como primogênito dentre os mortos com ele. E aqui não se trata de obedecer à lei, mas de ativar uma realidade do reino em qual nós vivemos. Então, na nova aliança, o dízimo também é uma dimensão, gera também uma dimensão escatológica, o dízimo. Olha que coisa interessante. O dízimo, na nova aliança, gera uma dimensão escatológica. Professores de escatologia, escutem isso, por favor. O dízimo, ele é escatológico porque ele anuncia que nós, como igreja, somos a primeira parte da colheita para a eternidade. É muito forte, irmãos. A Bíblia diz que pelo seu querer ele nos gerou pelo poder da palavra e nos tornamos primícias das suas criaturas. Então, tudo que fazemos como primícia é escatológico, é profético. Então, cada dízimo e cada oferta é uma declaração de que quem nos sustenta não é mais Babilônia nem Egito. Aleluia. E o louvor pode ir subindo. Mas nós pertencemos a uma economia indestrutível. Nós pertencemos a uma economia indestrutível. Concluindo, dar dízimos e ofertas é muito mais do que cumprir uma tradição. É entrar num ciclo espiritual de memória com Deus, de proteção, de avanço e de prosperidade. Na velha aliança, como eu disse há alguns minutos atrás, o dízimo era uma senha de bênção da terra e do pacto. Na nova aliança, é a senha para manifestar no presente a realidade e todos os benefícios que o reino tem hoje para as nossas vidas. Então, cada vez que você entrega o seu dízimo, você declara: a minha fonte não é a terra mais, porque você não é agricultor. A minha fonte é o reino e o rei do reino. E a minha colheita não é apenas natural, ela vai acontecer, porque tem bênçãos naturais também envolvidas, mas é também uma herança que eu tenho com Deus.
de receber o suprimento que eu preciso aqui na terra para cumprir os meus dias. Ouvi alguém dizer o seguinte: o dízimo para mim é um princípio de redenção. Primeiro, eu sou dizimista porque confio em Deus. E dar o dízimo me lembra que eu não sou a minha fonte é Ele. Dar o dízimo conecta o meu dinheiro a propósitos do reino. Dar o dízimo do meu trabalho me dá significância eterna. Dar o dízimo é transformar o meu dinheiro em uma semente e colheita. Dar o dízimo quebra de mim mesmo a ganância e a autossuficiência do meu coração, de que é a minha força e o meu braço que me produzem resultados. Dar o dízimo deixa a minha vida saber que Deus é o primeiro e não eu. Dar o dízimo é trazer provisão para a casa do Senhor, para a minha vida, para a minha casa, por conta da gratidão que eu tenho por tudo que Ele fez na minha vida. Então, queridos, se eu posso te dar um conselho, nós temos uma igreja onde nós não temos um mural, quem é dizimista ou não. Eu já pastoreei a igreja que estava lá o mural, quem era dizimista, quem não era dizimista. Dizimistas tinham o nome, até a quantia que davam. Eu sempre achei aquilo um pouco perigoso, mas era ali que eles mediam. Era perigoso, quem era crente e quem não era, porque para eles crente dava dízimo. Eu tenho um pensamento sobre isso. Hoje é muito perigoso você ter um mural. Mas pessoas que não davam o dízimo, eles não tinham função nenhuma na igreja. Eles não podiam ter função. Nós não agimos dessa forma, nem vasculhamos seu nome nas contas. De fato, eu só recebo os relatórios, porque eu sou o pastor da igreja, mas eu não estou bisbilhotando quem dá e quem não dá. Isso nós vamos saber, mas não aqui. Mas o melhor é fazer, é abrir o coração e trazer esse princípio que é bíblico, que pode nos abençoar. Então é importante o que o Paulo disse: é segurança para vós falar as mesmas coisas, porque ou nós esquecemos, ou não sabíamos, ou temos sido negligentes. Mas nós podemos consertar isso. A partir de hoje você pode fazer o seu pacto com Deus, dizer: Senhor, eu negligenciei, tenho consciência pela palavra que foi ministrada e por mim mesmo que não estava fazendo, e sempre dizendo: Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. Então é preciso mudar essa situação, irmãos, porque a igreja precisa ser próspera, a igreja precisa fazer missões, a igreja precisa ter orfanatos, casas de apoio, um lugar para retiro espiritual, um lugar para descarrego. A gente precisa ter. Amém? Mas não se faz isso sem finanças. E quando você traz a casa de Deus, todos os projetos de uma igreja podem ser feitos. E talvez seja por isso que você não faz, porque você: não, eu estou trazendo para a igreja. Mas espiritualmente, quem está recebendo aqui, como diz o livro de Hebreus, aqui são homens que recebem, mas a glória é do Senhor. E se possível, nunca me procure para dar o seu dízimo, porque o dízimo a gente não entrega a pessoas. Então nunca venha com um envelope trazer para mim: pastor, aqui está meu dízimo. Não faça isso. Amém ou ai de mim? Vamos ficar de pé. Se você estava esperando uma mensagem para correr, então comece, porque essa foi boa. Bendito seja o nome do Senhor.
ela só não vai ser boa para aqueles que têm um coração duro. Aí não vai ser boa, mas para aqueles que têm um coração em Deus, que reconhecem que precisam fazer aquilo que os princípios da palavra determinam, então vai ser muito fácil. Não terá nenhum problema. Diga: Deus é bom em todo o tempo. E finalizo dizendo: o céu não tem dinheiro. Então não ore dizendo: Senhor, que os anjos tragam barras de ouro. Não, o dinheiro está na terra, as barras de ouro estão na terra. É aqui que portas vão se abrir, na capacidade e na inteligência que Deus vai te dar para você reproduzir coisas e ter resultados surpreendentes com a sua fidelidade no dízimo e nas ofertas. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta manhã, por tua palavra, uma palavra de vida, uma palavra que nos faz pensar que não podemos ficar quebrando princípios estabelecidos por você, mas cumpri-los todos, para que o teu nome seja glorificado e o teu nome seja exaltado. A bênção da provisão está diante de nós. A senha é o nosso dízimo, as nossas ofertas, e o fazermos isso com alegria, porque você ama a quem dá com alegria. Que a tua boa mão, Senhor, esteja conosco em cada momento, e nos ensine, Senhor, nos ensine a festejar os milagres que não vemos. Nos ensine a festejar a saúde que temos, não somente a cura que podemos receber. Nos ensine, Senhor, a festejar a luz dos nossos olhos que veem uns aos outros, as nossas mãos que se movem, os nossos pés que caminham, a nossa voz. Nos ensina, Senhor, a festejar todas essas coisas, a festejar uns aos outros a bênção que você tem dispensado dia após dia. Senhor, nos ensina a festejar os músicos, os cantores que emprestam suas vozes que você mesmo deu para estarem louvando e exaltando o teu nome. Nos ensina a festejar aqueles que nesse momento estão nos bastidores, que não são nem vistos. Nos ensina a festejar o departamento infantil que cuida dos nossos filhos enquanto estamos aqui ouvindo a palavra. Nos ensina a festejar os diáconos que são o apoio do culto. Senhor, nos ensina a festejar, mesmo que não estejamos vendo absolutamente nada. Então, bendito seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, e agradecemos por essa manhã abençoada, no nome de Jesus. E você diz amém. Você pode sentar, e se você está aqui e ainda não